Graça e paz, povo de Deus. Tem uma palavra de Deus para o teu coração nesse dia. Vem de 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 6. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo. Por que o povo falava? Porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluia. Que essa palavra seja guardada no seu coração. Quantos de nós estamos vivendo tempos igual de Davi? Passando por um tempo onde o seu coração está sendo tomado de amargura. Davi, ele está vivendo uma consequência de uma escolha equivocada lá atrás. Sim, para você entender o texto aqui do capítulo 30, verso de número 6, nós temos que voltar para o capítulo 27, versículo de número 1, que o texto vai falar que Davi decide se esconder de Saul na cidade dos filisteus. Olha que coisa. E o texto diz assim, disse Davi consigo mesmo. E aqui eu quero compartilhar algumas lições à luz desse texto com você. Antes, se você gosta de devocional, de meditação bíblica na palavra de Deus, te convido a tocar no botão preto e inscrever-se aqui no canal. Devido à correria que eu estou, com a minha avó que está internada, eu diminuí a frequência dos vídeos, estou postando 3 vezes na semana, peço a compreensão dos irmãos e também a oração de vocês, tá bom? Logo, logo, nós voltamos com a mesma frequência que nós estávamos. Observe comigo, no capítulo 27, a Bíblia diz que Davi pensou consigo mesmo. E o que ele pensou? Vou me esconder de Saul na terra dos filisteus, porque vá que um dia Saul consiga me apanhar. Se você pegar o texto no capítulo 27, vai dizer assim, e eu me livrarei de Saul. Na cabeça de Davi, Davi era quem tinha que se livrar de Saul. Mas Davi estava cometendo um equívoco. Por quê? Porque quem guardava a vida de Davi era Deus. Então quem iria trazer livramento para Davi não eram as estratégias de Davi, embora nós tenhamos que nos programar, tenhamos que ter planos, mas Davi tinha que ali naquele momento confiar no cuidado de Deus. E havia algumas razões porque Davi tinha que confiar no cuidado de Deus. A primeira era porque Davi, ele tinha uma promessa, a promessa de que ele reinaria sobre Israel. Davi, como eu e você, carregava uma promessa. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus fez promessa a Davi e as cumpriu, ele também fez promessa para mim e para você. E tenha certeza, essas promessas, elas irão se cumprir. A promessa que Deus fez a Davi, a primeira foi feita diretamente a ele, quando Samuel chega e unge a Davi como rei de Israel. Naquela ocasião, Deus estava dizendo para Davi, você irá assentar-se no trono. Depois que as mulheres começaram a cantar algumas músicas sobre Davi, que Saul matou 1000, mas Davi matou 10 milhares, e Saul foi tomado de inveja e começou a perseguir a Davi. Naquele momento de perseguição, Jonatas, o próprio filho de Saul, reconheceu que futuramente Davi iria reinar sobre Israel. Por que o senhor está falando isso, pastor Wagner? Porque às vezes nós permitimos que o botão do pânico nos faça nos esquecermos da promessa que carregamos. Vou repetir. Às vezes nós permitimos que o botão do pânico nos faça esquecer da promessa que carregamos. Não basta ele receber a promessa diretamente de Samuel, ter o próprio filho de Saul confirmando que ele, Davi, reinaria. A Abigail, ela vai dizer, com certeza você reinará sobre Israel. Só que o pânico fez Davi se esquecer da promessa. O que é que tem acontecido na sua vida que pode estar te fazendo esquecer da promessa que Deus te fez? Está fazendo você agir de uma forma inconsequente, sem parar e refletir. Davi, ele decide ir para a terra dos filisteus. E a terra dos filisteus Golias era da terra dos filisteus. Entende?
Davi está indo se esconder no meio dos inimigos. E qual é a questão mais terrível aqui? É o que está no verso de número 4. Ó. Quando Saul foi avisado de que Davi fugiu para Gade, desistiu de o perseguir. O que aconteceu aqui? Davi teve uma ideia. Vou me esconder de Saul na terra dos filisteus. Certamente Saul vai parar de me perseguir. E o que aconteceu? Do jeito que Davi pensou, aconteceu. Saul realmente parou de perseguir a Davi. E aí qual foi a brilhante conclusão que chegou Davi e que muitos de nós podemos chegar? Poxa, deu certo. Então é certo. Não estou entendendo, pastor Wagner. Sim, nem tudo que está dando certo é porque é certo. O fato de Saul parar de perseguir a Davi porque ele foi para a cidade de Gade, deu a Davi a sensação de que ele tinha feito a melhor escolha, mas foi a pior, porque dentro do capítulo 27 até o capítulo de número 30, você não vai ver Davi orando, mas você vai ver que Davi tem que mentir para sustentar a máscara que ele colocou diante do rei dos filisteus. Então observa, nem tudo o que está dando certo é certo, porque às vezes algo que está dando certo está nos fazendo abrir mão de inúmeros princípios da palavra de Deus. Lembra que o Espírito levou Jesus ao deserto e foi Satanás que levou Jesus ao ponto mais alto daquela região? Deserto é símbolo de tudo que nós queremos evitar. As alturas é símbolo de conquista de tudo que nós queremos alcançar. E aí pare e pense. Foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto e foi o diabo que levou Jesus às partes mais altas. Então nem todas as alturas foi Deus que nos colocou, porque às vezes o diabo tem nos derrubado, não nos jogando para o chão, mas nos arremessando para cima. E nós temos a sensação de que porque estamos por cima, é que Deus está nos aprovando. Cuidado, guarde essa frase. Se você for esquecer tudo que você está ouvindo no devocional de hoje, guarde essa frase no seu coração. Nem tudo o que está dando certo é certo. Aí Davi volta, a sua cidade de Ziclague foi saqueada. E é nesse período em que os valentes de Davi, eles tramam apedrejar Davi. E a alma de Davi se toma de angústia. E no meio da angústia brilhou uma luz. No meio da amargura que tomou o coração de Davi, brilhou uma luz. Ele diz assim, eu vou consultar ao Senhor. E o texto diz assim, ó, mas Davi se reanimou. No seu poder bélico? Não. Na sua fama? Não. Nos seus guerreiros? Não. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Talvez você está chegando nesse dia, cansado, exausto, sem perspectiva de futuro, desanimado, são inúmeros acontecimentos, mas Deus te trouxe diante desta palavra, porque você precisa se reanimar no Senhor. No Senhor é a nossa força. O salmista vai dizer assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Ou seja, a minha confiança não está em carros, nos recursos que eu tenho, também não está em cavalos, que era símbolo de força, na força que eu tenho. A minha confiança está onde, salmista? Está no Senhor, porque do Senhor vem a nossa força. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Existem algumas coisas que tem que ter na vida de um cristão, um tripé. Vida de oração, vida de estudo da palavra e vida de jejum. Por isso eu vou deixar para você esse vídeo aqui, onde eu te explico sobre o poderoso jejum do profeta Isaías. Clica nele e nos encontramos para mais um pouquinho de aprendizado da palavra de Deus. Deus te abençoe. Forte abraço.